Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, falando da derrota do São Paulo aí, e deu treta entre comentaristas, hein? Análise, opinião e muito mais, então vambora pro vídeo. O São Paulo jogou com 3 zagueiros no primeiro tempo, foi um entrosamento ruim, o time foi bagunçado, não funcionou. O segundo tempo melhorou, como eu falei. Essa conversa e passar a bola pro Arnaldo Ribeiro. Gostaria de lembrar que uma das críticas ao trabalho do Rogério Ceni, que já foi embora, era que ele não conseguia manter as vantagens. Pois bem, São Paulo, quinta-feira, tomou uma virada de 3-2, depois em 45 minutos. 3-1. 3-1. 45 minutos, estava 3-0 até os 20 do primeiro tempo, tomou a virada, 3 gols, e hoje estava ganhando de 1-0, tomou a virada ainda no primeiro tempo. Então, acho que é um bom ponto para a gente destacar sobre por que o São Paulo não consegue manter as vantagens. Isso não independe do cara que está lá no banco de reservas. Hoje era o Dorival, não era o Rogério. Segunda derrota seguida de virada, e falaremos sobre tudo isso. Mandem as suas mensagens para a gente aí, quero saber do Arnaldo, gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo, Arnaldo? Não, nunca vou gostar de uma derrota, mas eu acho essa ilação de não manter vantagem uma coisa um tanto quanto quase um raciocínio obtuso. Uma coisa é não manter vantagem contra o Sport em casa. Não foi isso? Outra coisa é jogar contra o Grêmio, um dos melhores mandantes do Brasil, Ih, o negócio tá tenso, sem hein? perder na Arena Grêmio. E acho que o jogo teve várias situações, inclusive as opções do Dorival com as ausências completas, né? Esquema de 3 zagueiros, mas era, em princípio, o Diego Costa. O Diego Costa não foi, né? Não sentiu uma lesão no joelho. Toda hora e isso. acho que o São Paulo teve, nesses, 100 minutos de jogo, 20 minutos muito ruins, mas o resto nem tanto. Eu acho que o São Paulo teve bons momentos no jogo, fez um bom segundo tempo, encurralou o Grêmio, meteu bola na trave, quase empatou, pressionou o Grêmio todo o tempo fora de casa, jogou com 4 atacantes no final do jogo. Agora, futebol, se você joga 20 minutos mal e toma 2 gols, o Grêmio também soube administrar a sua vantagem com o gol do ex e tudo mais. Agora, esse jogo era o mais difícil até agora. Não acho que a partida contra o Grêmio tem alguma similaridade com a partida contra o Sport. Só isso, elas são completamente diferentes. Agora, o São Paulo, depois dessa derrota, despenca, como você falou, na tabela, porque estava todo mundo muito próximo, né? O São Paulo, naquelas contas, 2 pontos por jogo, estava devendo 1 ponto, agora está devendo 2, e tem agora que voltar para casa, né? Jogar contra o Tolima pela Sul-Americana para confirmar a sua classificação, e aí, sobretudo, o clássico Palmeiras, a pedreira em casa, e o São Paulo tem agora que jogar pela reabilitação em todos os aspectos. Acho que nessa situação de 3 frentes, lembrando que a gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil na terça-feira, eu insisto, ou o São Paulo consegue recuperar alguns jogadores, ou é muito difícil. E acho que hoje, menos a opção do esquema tático, mais a opção pelos jogadores. E aí, assim, eu acho que o setor direito do São Paulo, sobretudo no primeiro tempo, foi muito mal individualmente. Raí Ramos, muito mal. Alan Franco, muito mal. Rato também não fazendo o corredor. No segundo tempo, o Dorival mexeu primeiro no lado direito, depois no outro sistema, e o São Paulo melhorou consideravelmente, podendo até empatar. Eu acho que o São Paulo teve bastante chance para empatar, e o Grêmio não conseguiu dar uma estocada sequer na segunda etapa. Muito bem, só minha tréplica nesse assunto, acho que tudo bem, são circunstâncias diferentes, aconteceu a mesma coisa. O São Paulo tomou a virada, e vamos lembrar que até hoje não comemoramos desempenho, né? Comemoramos 3 pontos. Pode ter jogado tudo, chutado 200 bolas na trave. O fato é que perdeu o jogo. Eu não sei qual que é o seu... Eu tenho uma linha bem clara, em que o resultado é o que mais importa. Por isso que eu falei que eu não gostei. Agora, eu também tenho uma linha que cada jogo tem uma explicação. Você não tem, acho que, um recorte suficiente ainda de 14 jogos, é isso? De um trabalho para dar um diagnóstico de um comportamento do time no trabalho, é a minha opinião, né? É só o que eu estou ponderando. Ponderando. Né? Sem dúvida não tem, mas eu só lembrei que houve muitas críticas porque o São Paulo tomava virada, não conseguia empatar, tentava ganhar e perdia.
O São Paulo, há 2 jogos, bom, e um quinta-feira que é abaixo de qualquer conversa. Você mesmo fala para virar. Peraí, deixa eu terminar de falar. Pode falar então, Tironi. Pode falar. Então, vamos virar a página, mas acho que tem que ponderar, né? Pode ter jogado bem no segundo tempo, eu falei que jogou bem no segundo tempo, e tá tudo certo, beleza. Eita, só que perdeu, rapaz, e de novo, perdeu quando estava na frente no placar, pela segunda vez. Eu não quero nem igualar uma coisa com outra, porque quinta-feira foi um negócio ridículo. Foi talvez o maior vexame da história do São Paulo se perdesse. Sim. E hoje aconteceu a mesma coisa, com um time mais forte, jogando fora de casa, em outras circunstâncias, mas aconteceu rigorosamente a mesmíssima coisa. O São Paulo estava na frente no placar e tomou uma virada ainda no primeiro tempo. Foi isso que aconteceu. É isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simples assim. Seguimos. Não tem. São 2 viradas, mas não tem mais nada a ver. Não, até porque. Tem 2 resultados iguais com viradas, mas não tem. São adversários completamente diferentes, sistemas completamente diferentes, circunstâncias completamente diferentes, locais completamente diferentes. Só isso que eu pondero. Então, assim, se você cobrar uma, digamos, perdeu invencibilidade contra o Sport, tem que ganhar do Grêmio na partida seguinte. Não é tão simples assim, né? Poderia Como empatar. é que vai ganhar do Grêmio ganhar do Grêmio na Arena Grêmio, digamos, tem sido um negócio meio difícil para todo mundo. Porém, né? Então, só isso que porém, o São Paulo teve a chance de fazer isso. Estava ganhando de 1-0. Então, mas não é só isso. Depois fez um primeiro tempo tenebroso e tomou uma virada. O que a gente tirou, então, vou fazer as comparações, já que você quer tanto. Contra o Sport, o São Paulo não chutou uma bola no gol. É verdade. Contra o Grêmio, chutou 150 bolas no gol. Na trave, passou raspando, não sei o que. Foram comportamentos completamente diferentes do time. E eu concordo com você nesse aspecto. No Morumbi contra o Sport, beirou ser uma das maiores fiascos da história. Hoje não. Hoje não foi um fiasco. Hoje o São Paulo teve uma atuação digna. Só que pela virada que tomou, ele perdeu justamente e bola para frente. Agora, eu acho que o comportamento de quinta de hoje foi muito diferente. Muito bem. O Felipe Sartin fala o seguinte: 3 zagueiros é morte, se tiver o Alan Franco. Rapaz, duríssimo. E aí, Arnaldo? Rapaz. Não, foi muito mal, né? Ele foi mal no jogo aéreo, dessa vez no jogo. Tem uma questão, né? Que eu acho que é a característica de cada jogador, né? O Alan Franco, hoje dá para, conhecendo muito bem os jogadores do São Paulo, dá para você entender que alguns jogadores são úteis apenas em determinadas circunstâncias, em determinados jogos contra determinados adversários. O Alan Franco, assim como o Rogério falava, não é um zagueiro destruidor, é um zagueiro construtor. Hoje o São Paulo precisava de um zagueiro destruidor. E aí tem uma coisa interessante. O Grêmio, o Renato montou um time que é mais ou menos se fecha, estica a bola, tromba, e é muito curioso que o Alan Franco, zagueiro num gramado desse aí, esquece, o cara vai errar tudo. E ele errou, inclusive, muito no jogo aéreo, que é o principal defeito dele, né? Ele é fraco no jogo aéreo, né? Ele é bem fraco no jogo aéreo. O Arboleda salvou ele umas 10 vezes, e acho que o tipo de jogo do Alan Franco, do Rai Ramos, não vou nem falar, ele pode funcionar um pouco num gramado um pouco melhor. E é muito curioso que a gente, isso dá um debate para um outro momento, fale tanto em gramado e tudo mais, e no mesmo Rio Grande do Sul, com o mesmo clima, mesmo vento, mesmo não sei o que, o Beira-Rio é um tapete e o Arena Grêmio é um pasto. De novo, aquelas situações das arenas, da luz no estádio, da luz na grama. Você vai ver, Tironi, daqui a pouco a Arena Grêmio vai receber gramado sintético, porque o gramado nunca fica bom. E é ruim pro Grêmio, inclusive, né? O gramado preguiçoso, como eu digo, né? Exatamente. Tem que ter gramado bom. Cuidar de grama ninguém quer, né? Bota lá um negócio de borracha e tá tudo certo. Fora de casa. Eu lembro do jogo contra o Sport, ele falou: não estamos preocupados porque o São Paulo não tem sido pressionado, não tem ataque pelo meio. Bom, se o que aconteceu no primeiro tempo não foi pressão, eu não sei o que é, né? Ele poderia, aliás, alguém poderia perguntar sobre isso para ele. O Lucas fala: 3 zagueiros que vocês queriam? Fala, Naldo, quer falar? Você tá com alguma má vontade contra o cara de antemão? Não, eu só achei que foi muito mal no primeiro tempo e tomou uma virada. É isso que eu achei. Você achou, te surpreendeu o jogo, o adversário, a pressão, lá e cá? Quantas chances teve? O que eu estou falando é que o Dorival falou quinta-feira que ele não se preocupava porque o time dele não sofria ataque pelo meio. O segundo gol foi exatamente isso. Uma tabelinha pelo meio, bola pro cara lá, gol, frango do goleiro. Foi isso que aconteceu. Fora as defesas do Rafael e tal. Não foi exatamente uma tabelinha, né? Foi uma bola nas costas do Rai Ramos, estava olhando para algum lugar. Perfeito, mas enfim, não foi um lance fortuito, escanteio, que a bola entrou. Foi uma jogada trabalhada que saiu gol. O gol de empate foi num lance meio fortuito. Tá bom, o gol da virada não foi. Na hora, o São Paulo não sofreu tanto. No primeiro tempo?
Não, sofreu no primeiro tempo numa abafa. Cruzamento, bola do lado, blá, blá, blá. Você tinha alguma dúvida que ia empatar o jogo? A virada eu nem sei, mas empatar, a hora que tava 1-0? Não sei, se o cara não mete a mão na bola, não sei, depende, né? Depende. Até então, o Rafael tinha feito uma defesa e o goleiro do Grêmio trabalhou pra cacete, vamos combinar, né? O Rafael também. Primeiro tempo. Sim, Ele também teve dificuldades. E aí o Dorival Júnior, que a meu ver erra na escalação com 3 zagueiros, porque ele tentou espelhar o Grêmio, mas ao mesmo tempo ele deixou o Caleri sozinho no meio de 3 zagueiros. Não fez muito sentido, porque era um time que estava ajustado nos últimos jogos com outra formação. E ele utilizando todos os zagueiros ali, se um deles lesionasse, ele teria dificuldades, né? Porque, até deixa eu ver se o Diego Costa estava no banco aqui, mas eu acho que não. Pelo que eu vi aqui na escalação, o Diego Costa não estava relacionado. Então ele correu um risco tremendo em deixando o Alan Franco entre os titulares. Se o Arboleda machuca, que tá vindo de lesão também. Então, assim, acho que correu riscos desnecessários e não teve a necessidade dele abrir essa formação. Ele só muda o sistema lá no final do jogo, quando ele tira o Alan Franco e coloca o David, que é um atacante, aí ele desmancha o sistema com 3 zagueiros, e aí finalmente tira um jogador que não estava tão bem assim tecnicamente. Mas no intervalo, o Dorival já faz uma mudança que eu considero muito positiva. Ele tira o Raí para botar o Rodriguinho, e tira o Wellington Rato para botar o Natan. Na verdade, as trocas elas são numericamente dessa forma, mas vamos combinar, né? O Raí Ramos sai para a entrada do Natan e o Rato sai para a entrada do Rodriguinho. Taticamente foram essas as trocas. Aí entra um lateral por outro, o Natan subiu muito mais, mas eu acho que muito mais por uma questão tática do jogo. O Grêmio recuou e o São Paulo se colocou no campo e o Natan conseguiu ter mais espaços, mas o Natan tem uma dificuldade técnica que ele precisa resolver. Ele não levanta a cabeça. Então ele chuta nas costas do defensor, ele chuta na cabeça do Rodriguinho, ele não consegue fazer uma triangulação porque ele não levanta a cabeça e não consegue construir o jogo. Ele é um lateral que tem força física, tem imposição, mas falta às vezes aquela frasezinha, aquela expressão que muita gente não gosta, mas que é real, aquela tomada de decisão. Isso é fundamental para que o Natan consiga evoluir. E o Rodriguinho entra no lugar do Rato e o time muda consideravelmente, primeiro pelo cenário da partida, em que o São Paulo se coloca mais no campo. E segundo porque é um jogador muito mais leve, né? Então o Rodriguinho, ele deu outra dinâmica no meio-campo do São Paulo, tanto que ele cria uma chance maravilhosa no começo do segundo tempo, em que ele recebe a bola na frente, chuta, o Grando defende, a bola bate no travessão, quica quase sobre a linha e o Grêmio afasta. E essa, a rigor, foi a primeira e quase única chance clara do São Paulo no segundo tempo. Apesar do São Paulo ter tido muito mais posse de bola, ter jogado para empatar no segundo tempo, foi essa chance e depois uma do Luciano, que já tinha entrado no jogo, que ele recebe na frente, chuta cruzado, a bola passa na frente do Arboleda, mas o Kahneman tá fazendo a cobertura, ela cruza a extensão do gol e sai pela linha de fundo. Esse lance assustou. E só. Depois o Rodriguinho chutou por cima, o Luciano também chutou por cima, o Michel teve conclusão também, bolas paradas o Grêmio acabava vencendo quase todas e o São Paulo ficando com a bola à frente da área. São Paulo teve dificuldades técnicas para conseguir empatar o jogo e aí sim, até por merecimento em termos de posse de bola e construção de jogo e busca do resultado. Tá? Ponto, vírgula, exclamação, o que você quiser e nova linha. O Grêmio, com exceção desses 2 lances, pouco foi ameaçado. Okay. Mais ou menos, mas tem o Palmeiras, difícil. Atlético Paranaense. Se fosse fora seria bem pior. 10 dias entre um jogo e outro, isso é importante. O Cruzeiro fora é complicado. E aí você tem o Tigre em casa, de repente. Tem nada que não seja complicado ali, né? Do grupo, né? Assim, o calendário é muito difícil para todo mundo. Mas preocupa? Eu acho que preocupa mais o que ele vai conseguir dar de consistência ao time. O Dorival, ele fez algumas mudanças conceituais no São Paulo em relação ao Rogério Ceni. Uma coisa que eu criticava muito no time do Rogério é que era o excessivo, a excessiva verticalidade da equipe. O São Paulo pegava a bola e ia direto pro gol. O São Paulo mudou radicalmente isso. O São Paulo hoje tem, no Campeonato Brasileiro, até a penúltima rodada, não incluindo o jogo de hoje, a menor velocidade de progressão no campo com posse de bola. É o time mais lento para sair, para avançar no campo conforme tem a posse de bola. Isso medido por estatística, que está lá no ESPN True Media. E ele era o mais rápido do Campeonato Paulista, porque pegou, vai dentro. E vai. Hoje, ele meio que abriu mão disso. Eu não vou entrar no jogo de quinta-feira, que para mim é uma outra circunstância. Acho que o 3-3 não foi o resultado que refletiu o que aconteceu dentro de campo. Foram 3 escanteios, mas essa é uma outra questão. 3-3 no agregado. Sim, porque foi 3-1, mas é o 3-3 no agregado. 3-3 no agregado. Que levou para os pênaltis. Isso. Hoje, o São Paulo abriu mão do que ele vinha fazendo, que é essa construção. Tanto que ele faz o primeiro gol num contra-ataque, que não é o que o São Paulo estava
estava propondo desde a chegada do Dorival. E ele vai tentar reconstruir isso no segundo tempo. Aí já fica tarde. No segundo tempo, o São Paulo tem 71% da posse de bola. 71% em 45 minutos, um pouco mais do que isso. É uma mudança radical. Porque ao fazer a opção que ele fez na montagem do time, colocar mais um zagueiro, a leitura minha é o seguinte: o Rafinha já vem jogando muitas vezes como um terceiro zagueiro. Mas hoje, ele coloca mais um terceiro zagueiro e ainda o Raí. Então ele faz sim uma linha de 5. E ele deixa 2 volantes. O São Paulo perde a capacidade de prender essa bola. Entrega a bola ao Grêmio e sofre com isso. E ele vai corrigir no intervalo, mas aí foi tarde demais. O que eu acho que ele não pode, com todas as adaptações de escalação que ele tem que fazer, é abrir mão de uma coisa que ele está propondo ao time do São Paulo, que é o time que vai controlar o jogo. Mas ele tinha jogadores para fazer isso? Vai ter essa bola. Ele conseguiu fazer no segundo tempo. E ele conseguiu fazer no segundo tempo com jogadores... Mas voltando com o que ele poupou. Não, mas jogadores que ele não tem usado, com o Rodriguinho e com o Natan entrando. São as substituições de intervalo dele. Depois, lá na frente, ele vai botar o Luciano, mas aí já mais na metade. Ele mexe com peças que agregam. O Rodriguinho entrou bem no jogo. Muito bem. E foi um desses jogadores importantes nisso. Então, e por exemplo, ele tira o Rato, que é um jogador regular dele. É um jogador que habitualmente está sendo usado. Então, eu acho que passa mais por como ele monta a equipe. Porque no primeiro tempo ele perde o meio. É verdade que hoje o Grêmio tinha no meio jogadores que nem sempre estão aí jogando, né? Então ele tinha o Carvalho, ele tinha o Bitelo, ele tinha o Cristaldo, ele coloca no segundo tempo o Vina, ele ganhou o Vilha Sante, ele ganhou aquilo que o Grêmio teve muito no Campeonato Gaúcho, que era um time de posse de bola. Foi o Grêmio que a gente viu no primeiro tempo e que se esvaiu no segundo, quando o São Paulo resolveu assumir as rédeas do jogo, em termos técnicos. Me dá a bola aqui que eu vou jogar. Ele não estava fazendo isso no primeiro tempo, ele sofreu. Mostra que lá atrás tem dificuldades. Com relação, só um ponto, aos escanteios. Depois do jogo contra o Sport, na quinta-feira, o Dorival disse que podem ficar tranquilos que eu vou resolver. Mais ou menos. Hoje o São Paulo sofreu com uma situação semelhante à do primeiro gol do Sport, que é não marcação da entrada da área, não tem marcação no rebote do escanteio do São Paulo. Ele coloca todo o time dentro da área, faz um bloqueio ali, e hoje 2 vezes o escanteio foi batido curto e o chute veio de fora da área, e num deles teve uma grande defesa do Rafael. Então eu preciso ajustar isso daí, porque a bola aérea não é só a cabeçada. É importante que você marque a entrada da área para um rebote. Assim o São Paulo sofreu o primeiro gol daquela derrota para o Sport na quinta-feira. Pessoal, não foi dessa vez mais uma derrota aí, a segunda consecutiva, uma pela Copa do Brasil, outra pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo tomou uma virada na Arena Grêmio. Tava na cara que ia acontecer, né? Quando você começa com Alan Franco na defesa, um horror. E o Rai Ramos na lateral direita, outro horror. É inacreditável também, outra questão que eu vou colocar para vocês. Como o Diego Costa vive machucado, né? Uma vez ele não pôde jogar porque estava resfriado, agora parece que teve uma pancada no jogo anterior. Cara, toda hora ele tá no DM, cara. E aí você vai jogar com 3 zagueiros e sobra pra Alan Franco, que é fraquíssimo, que teve uma partida ridícula, entendeu? E aí complicou. Total responsável pelo resultado. O primeiro gol do Grêmio sai num lance e que ele dá uma de goleiro dentro da área. E o segundo ele tá totalmente perdido na marcação. E aí ainda sobra para Rai Ramos que não... Meu, cara. Sabe, o São Paulo tem umas contratações inacreditáveis. É Rai Ramos, é Orejuela. E aí você troca o Rai Ramos pelo Natan. E o Natan, cara, ele... Bom jogador, tem força na marcação, tem uma boa arrancada, mas, cara, ele tem que levantar a cabeça quando cruza. Porque ele já acertou o jogador do São Paulo, acertava o jogador do Grêmio. Sabe, cara, é difícil. Era um jogo totalmente possível de vencer. Entendeu? O time do Grêmio dava espaço. Já tinha possibilidades. Mas o Dorival muda para 3 zagueiros, que até aí não posso criticar, que eu, por exemplo, gosto do modelo, mas aí um dos zagueiros é o Alan Franco, o lateral direito é o Rai Ramos. Aí fedeu-se. Entendeu? Aí não tem como, né? Aí é abusar da sorte. O São Paulo que vinha com sorte, dessa vez não esteve ao seu lado, mas também trabalhou para isso, né? O São Paulo faz o primeiro gol numa bela jogada do Caio Paulista, novamente destaque do São Paulo, que cruza na cabeça do Caleri, que só tira do goleiro. A partir daí o São Paulo tem... A partir daí até o final do primeiro tempo, o São Paulo toma um amasso do Grêmio. 10 minutos depois, um pouco mais, sai o lance do pênalti. Ridículo o lance do pênalti, ridículo. O cara é zagueiro profissional, cara. Entendeu? E aí o Grêmio empata, o Rafa ainda chega na bola, mas não consegue pegar. E aí, né, a lei do ex, né? Tomamos um gol de quem? Do Reinaldo, cara.
Aí o pessoal criticando que se ele comemorou, por que ele comemorou, que absurdo. Cara, tô nem aí se ele comemorou ou não. O pior é tomar gol do Reinaldo, cara. Não é nem se ele comemora ou não, entendeu? Nas costas do Rai Ramos ali, o Alan Franco não sabe quem marca. E assim, não foi só essa jogada. O Alan Franco falando direto, o Arboleda tem que trabalhar por 2 e... Sabe? É incrível, cara. Bota qualquer um. Então eu deixava o Rafinha como terceiro zagueiro. Eu jogava com uma linha de 4 mesmo, e sabe? Mas aí... O São Paulo volta pro segundo tempo, ele tira, lógico, o Alan Franco, a coisa melhora, né? Aí você vem com o Rodriguinho, você vem com sangue novo, vem com o Natan, as trocas vão surtindo efeito, vem o Luciano, e o Rodriguinho tem a grande chance do jogo, que é o que eu brinco, né? Não era o dia de sorte, ele chuta a bola, bate no travessão e sai. E aí, né, no final do jogo, o Luciano, e aí também eu vou dar uma opinião com relação ao Luciano, né? O Luciano, você precisa dele para um gol decisivo, né, cara? Não adianta. Não adianta. Mas teve o gol na final do Paulista, mas já tava 1-0, né? É diferente. Mas quando você tá atrás, precisa daquele golzinho, Luciano, cara. E aí ele chuta a bola, sai. Discordo do Chico Garcia, que só teve esses 2 lances. Acho que o São Paulo foi muito bem no segundo tempo. Comparado ao primeiro tempo, lógico. Mas faltou qualidade, que é o que a gente fala. Não faltou vontade. Né? Enquanto isso, os caras têm um baita jogador acima da média, que é o Suárez. Entendeu? E aí, dando espaço pra ele, como foi o que o São Paulo deu. Não teve jeito. 2-1, caixa pro Grêmio. Fica o mesmo gostinho do jogo contra o Botafogo. Em jogo que você poderia ter pontuado. Seja com empate, seja com uma vitória. Em ambos, assim. Entendeu? E aí, você vê, né? Arnaldo e Tirone, a dupla dinâmica, deu uma faísca com relação à atuação do São Paulo. E aí a questão de você relacionar Ceni, Dorival e tal, entendeu? É o que eu digo, eu acho que São Paulo teve chance e tal, mas fica também que, cara, sabe, não dá pra acreditar na contação de Alan Franco. Eu posso listar, né, Orejuela, Rai Ramos, aí você pode voltar um pouco mais no passado recente, Vitor Bueno, Pablo, sabe. A torcida do São Paulo realmente não tem dia de paz, né. Então é isso, fica um gosto amargo. O primeiro confronto aí com o time mais top 10, São Paulo perde, tudo bem que é fora de casa. Mas da maneira que foi, acho que não dá pra passar pano pro Dorival dessa vez. Não foi bem não na escalação. Depois nas trocas foi bem, mas aí era tarde, né? Não dá pra ficar contando com a sorte, a verdade é essa. Mas o Grêmio deixou mais a bola pro São Paulo. O São Paulo teve 71% de posse de bola. Sim, tem pontos positivos, eu não tô falando que não tenha, mas a gente tem que cobrar pontos, vitória, gente. Sabe, dá pra ficar passando pano na cabeça. Entendeu? Não dá pra ficar satisfeito com a derrota. Nunca, jamais, entendeu? Então, assim, críticas têm que ser feitas, estão sendo feitas. Agora o São Paulo vai de acordo com o Dorival com força máxima, depois pega o Palmeiras com força máxima. O Palmeiras, meu amigo, vai ser um jogo indigesto. Não pode errar do jeito que errou. Não pode ter Alan Franco na defesa, entendeu? E que alguns recuperados voltem logo, porque tá difícil, cara, tá difícil. Entendeu? E tem que ver casos aí de Diego Costa, por exemplo. Cara vive machucado, é impressionante. Entendeu? Então é isso. É um domingo amargo, principalmente porque o São Paulo teve condições de sair com um resultado melhor da Arena Grêmio. Né? E também porque a gente tomou um gol do Reinaldo. E aí isso aí, pessoal, cara, brincadeira. Numa falha do Rafael, né? O Rafael que vinha muito bem, foi até bem no jogo, mas... Nesse lance aí, falhou. Simples assim, não tenho o que dizer, né? Tá bom nem elogiar muito não, mas... Fora isso, fez a partida dele, fez uma grande defesa, uma cabeçada do Kahneman quando tava 0-0 e teve boa participação no jogo, né? O segundo tempo foi um mero espectador, mas o primeiro tempo trabalhou bastante e aí nessa lance capital deu mole. E que custou aí pelo menos um pontinho pro São Paulo Futebol Clube, mas faz parte, né, também, né. E outra, foi um lance de erro atrás de erro, né. E aí, cara a cara, uma queima-roupa ali deu azar. Então é isso, pessoal, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão que o São Paulo não mereceu hoje. Então é isso, saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.